Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou André Bulcão, médico veterinário. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre adestramento. A ideia é deixar você se apresentar. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Dea Faustino, criadora da marca Dea Dog, voltada para o cuidado e bem-estar canino. Eu sou adestradora, passeadora, pet sitter, todas as coisas sobre o cachorro eu sei fazer, eu sou. Eu sou de São Paulo, da zona central, oeste, ali, um pedacinho. Uhum. E como é que você resolveu ir para essa área? Então, é uma história curiosa, porque de formação eu sou jornalista. E eu tive mais de 20 anos de carreira e os últimos 10 eu tive em agência de publicidade. E desde 2020 para cá, o mercado foi degringolando, sabe? E aí, assim, você sempre vai naquelas, né? Não, é assim, é do jogo, né? Até que na minha última experiência, assim, eu já vinha me incomodando, até que a minha última passagem em uma agência foi, assim, desastrosa. Eu escutei coisas do tipo, não perde tempo fazendo isso, faz qualquer coisa. E aí eu falei, não dá mais. Só que eu precisava trabalhar, né? Então eu tava procurando emprego, porque eu estava procurando emprego ainda, mas assim, já, né, do tipo, ok. E aí eu mandei um WhatsApp para o grupo do prédio, aqui onde eu moro, dizendo que eu estava em um período sabático, né, para não dizer desempregada, e eu vou oferecer coisas que eu sei fazer. Então eu sou estilista, eu sou costureira, eu dou aula de inglês, eu dou aula de português, e eu passei o cachorro. Porque assim, pensei eu, né? Não exige prática, tampouco habilidade passear um cachorro. Eis que eu descobri que existe, né? E um vizinho me chamou. Eu vou viajar, tal. Você pode cuidar dos meus dois cachorros, passear, vir aqui, tal. Posso, claro que posso. Fiz. Quando ele voltou, ele falou: Nossa, meus cachorros ficaram super bem, ficaram melhores do que em hotelzinho. Eu tô super contente, fiquei super tranquilo. Você faz isso da vida? Eu falei: Não. Você podia fazer. E aí eu falei, bom, vamos começar a fazer esse negócio, né? Só que, como uma jornalista, eu comecei a pesquisar a fundo e fazer 1000 cursos. Aí eu descobri neurociência animal, né, bem-estar e técnicas de pet sitter, técnicas de dog walker, técnicas de adestramento, enfim. E aí o negócio começou a crescer. Eu consegui um cliente, 2 clientes, 3 clientes. Chegou uma hora que eu falei, o negócio ficou sério. Daí eu falei, bom, então vamos lá. Então criei a marca, layout, né? Porque eu vim de comunicação, então criei imagem e tal, comecei a postar. E aí eu comecei a virar, comecei a conseguir mais clientes. E daí eu comecei a pensar em mim mesma como mãe de pet, né? Mãe da minha cachorra, que é a Frida Kahlo. O que eu quero para ela? Dog walker, ok. Eu não queria que ela passeasse com um monte de cachorros na rua, igual você vê. As pessoas com, né, o passeador com 4, 5 cachorros. E aí vai desde, né, um chihuahua até um labrador, né? Mas, Aí, mas aí essa imagem que a gente vê muito, que acaba que se faz muito, de você sair com vários cães de vários tamanhos e coisa, tá muito associada ao que se vê em filme, não é? então, mas isso é errado. Porque quando você pega um chihuahua e você pega um labrador, o labrador dá um passo, o chihuahua tem que dar 5. Então, assim, a velocidade já é mais difícil para o chihuahua. Aí tem lá 4, 5 cachorros. Um quer fazer xixi, os outros 4 querem andar. Entendeu? Nem Não, xixizinho não, lá ele faz. é complicado. Como eu tava falando antes da gente começar, eu tenho dois. E sair com os dois já é complicado. Porque o Exato. macho quer marcar território pra tudo que é lado.
Não, Já e a aí vai cada um fêmea. para um É. lado, né? Tem ali toda uma coisa. E daí eu comecei a estudar sobre dog walker, entrei na área de bem-estar e cognição, e daí eu amei, falei, é por aqui que eu vou. Aí eu comecei a desenvolver técnicas de passeio, eu decidi passear só um cachorro, então eu passeio só o seu cachorro, porque daí também é uma questão de que eu respeito totalmente esse animal. Ele para a hora que ele quiser, ele faz xixi a hora que ele quiser, e porque é a exploração do cão pelo farejar, que ele descobre o mundo. E diferente também, eu não fico naquele passo acelerado que os cachorros todos ficam, exatamente por isso. Então, deixa ele na velocidade dele, E e acaba aí, também dando mais exclusividade para o passeio. exato, exato, que foi para aí que a Dea Dog foi. Quando eu fui para Pet Sitter, curso, desenvolvi uma metodologia. Eu fico 2 horas na sua casa, também baseada no que eu queria para minha cachorra. Então, eu fico 2 horas na sua casa, eu tenho 3 etapas, que é a etapa da brincadeira, é a etapa da educação. Então, ali algumas coisas básicas, senta, de um pouco de comportamento, e a última parte, que é a soneca, que é onde o cachorro vai estar totalmente relaxado e tranquilo, e meu trabalho está feito, eu deixo ele dormindo e vou. Além de, claro, comida, água, eu também limpo a área onde o cachorro está, porque eu me incomodo com isso, né? Porque se Uhum. alguém viesse cuidar da minha cachorra, poxa, né? Fraldinha, troca, às vezes ela faz xixi fora do lugar, eu me incomodo com isso. Então eu ofereci isso. Daí eu fui para adestramento, mesma coisa. Desenvolvi o meu método baseado em todos os estudos que eu fiz. Então toda a marca ela é voltada para o bem-estar, para desenvolvimento de cognição e saúde mental, exploração dos sentidos do cão e um atendimento VIP exclusivo. Eu vou Uhum. na sua casa. Eu hoje também eu dou banho com cromoterapia, com musicoterapia, porque daí eu fui estudar, eu vou na sua casa, eu dou no seu banheiro para não tirar o cachorro. E também, aí assim, o céu foi o limite para mim, né? Uhum. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu fui lançando um monte de coisa, um monte de coisa. Daqui eu falei, não, pera, vamos voltar umas casinhas, é, as coisas que eu já tinha, né? Que era essas três que eu falei, o banho, eu faço petiscos naturais, eles ficaram, né? Porque eles também se consolidaram, as pessoas começaram a buscar, ok. Mas daí eu cheguei num ponto onde eu quero que você tenha total tranquilidade e o seu cachorro tenha o máximo de bem-estar possível. A minha, e até assim, né, os novos serviços que eu venho desenvolvendo, eles são com o objetivo de a sua única preocupação vai ser comida no potinho e jogar bolinha. De resto, eu cuido de tudo. Visitas a veterinário, e tudo isso eu desenvolvi baseada nos conhecimentos de adestramento e de bem-estar, de linguagem canina, toda esse lado sempre virado para o cão, porque quando a gente tem o cachorro, você tem que levar no pet shop. Ah, o pet shop vem buscar, tá, mas aí você tem que ter alguém em casa que vai dar o cachorro, vai receber o cachorro. Depois tem que levar no veterinário. Depois tem que comprar. Então, assim, tudo isso eu faço para você. Esse é o meu objetivo. Uhum. Então a gente poderia dizer que, na verdade, não é só um serviço de pet sitter, é quase que uma assessoria. Exatamente, exatamente. E porque você vê, né? Os meus clientes, eles são meus clientes desde o dia um. Assim, 98% são os meus clientes. Os outros dois foram pessoas que foram entrando e saindo porque eles
não eram o meu público-alvo. Então, os interesses Entendi. eram diferentes, que segue a vida, seja feliz. Então, assim, e eu fui trazendo isso para eles de uma maneira que eu fui pensando, se você quer isso, eu sempre converso com eles porque eu desenvolvi, né, um carinho muito grande. Sempre se fala, com o cliente não pode fazer amizade. Gente, assim, eu praticamente sento na casa da pessoa, a gente toma um café, sabe? Às vezes eu conto de problema, você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu escuto o problema, porque assim, esse trabalho, mesmo de dog walker, dog sitter, adestramento, ele é um trabalho muito íntimo, porque você entra na casa da pessoa. Eu entro na casa da pessoa, ela não tá, né? Eu só vou lá, pego o cachorro, tá. Eu entro na casa, a pessoa tá dormindo, eu tenho um cliente que é médico, então ele tem os plantões dele, então eu vou lá, abro, né? Pego. O dog sitter é a mesma coisa. Eu fico na sua casa enquanto você não está. E isso, para mim, é gratificante, porque a pessoa ela está oferecendo um pedaço do coração dela, sabe? Que é a confiança, que é né, a chave da sua porta. Acaba que realmente, assim, eu não vejo muito essa questão de você ser obrigado a manter um distanciamento do cliente. Porque eu tenho clientes que eu trato. Eu estava até brincando esses dias com o pessoal lá. Tem cliente meu que já é a terceira geração de cachorro que eu cuido. Sabe? E aí não Caramba! tem como você não criar um vínculo com aquele cliente. É, Né? Na maioria das vezes, quando eu vou lá, né, uma senhorinha, ela tem 83 anos, e antes de eu atender o cachorro, tudo, ele faleceu agora, tem pouco tempo, era um dálmata, mas aí o filho dela, antes de falecer, já arrumou um outro para ela. E aí eu chego, a gente senta, vai conversar, vai tomar café. Aí depois de quase meia hora, é que aí eu vou ver o cachorro. exato, Né? exato. São E assim, quase 20 anos que eu eu atendo gosto eles. assim que também os meus clientes, eles têm um carinho comigo que eu gosto muito. Então, eu tenho uma cliente que ela tem um filtro de barro. E eu gosto de água de filtro de barro. Então, às vezes ela chega lá e fala, olha, eu peguei o copo para você. Sabe, eu chego na casa de outro cliente, ele pergunta, você gosta de comida árabe? Gosto. Aí vem sabe, com uma travessia de esfirra. Então, isso é muito importante para mim. Eu me sinto muito grata por isso, porque é o cuidado que eu queria ter para a minha cachorra. Uhum, Assim, uma outra questão, a saúde também. Eu lancei há pouco tempo um serviço que chama Saúde Patinhas, que é o cuidar de acompanhamento da saúde do seu cachorro. Então, assim, aquela coisa. Quando foi a última vacina que você deu? Quando foi a última vez que você aplicou antipulga? Quando foi a última consulta? Então, eu pego isso também e cuido. Eu pego uhum, a carteirinha de vacinação, eu tenho aqui comigo, e aí eu vou vendo, olha, que nem agora, o Marley precisa tomar vacina que ele não tomou ainda, posso levar? Vermífugo está atrasado, né? Eu tenho, sabe? Então, assim, esse cuidado eu também tenho. Porque a nossa vida é muito corrida. E aí, quando você põe um cachorro, e agora que a gente está falando de bem-estar para cachorro, que é uma tendência nova, é um momento novo, até da medicina veterinária, a gente entra num aspecto muito mais profundo da coisa, do cuidado com o cachorro, de como a gente evoluiu até ter um cachorro que a gente se preocupa com o bem-estar dele, com a saúde mental uhum, dele. Até uhum. pouco tempo atrás a gente não se preocupava nem com a nossa. Isso é verdade. Né? E, e geralmente são. Seus clientes geralmente têm um ou mais.
Qual é o mais comum? O mais comum é um só, mas eu tenho que tem mais. Tenho cachorros que têm mais cachorros. Clientes que têm mais cachorros. E aí fica mais complicado, não fica? Porque são dois Sim, comportamentos completamente diferentes. Eu pergunto porque eu tenho um casal de amigos que eles têm um Cavalier e um Jack Russell. sim. Que nem eu comecei agora um adestramento com dois cachorros. Uma é um poodle gigante e que, gente, assim, ela é filhotinha. Aquela cachorra, assim, ela cresce por minuto. Toda semana que eu vou, ela já tá maior. Aí eu volto pra Poodle já tá filhote é maior. uma coisa difícil de se ver hoje em dia. Sim, sim. Tiveram cachorros que saíram de linha, né? É porque o E Poodle mais novo que eu atendo deve estar com seus 10 anos. Essa semana eu atendi um de sim. 16. E o outro, ele é um Afghan Hound. Ele é um Nossa. cachorro gigante. Ele é aqueles cachorros, aqueles galgos, É mais difícil ou de ver, menos. né? Ele escolheu duas raças que hoje em dia a Só que ele gente é não vê. peludão, assim. Aham. Eu até digo assim que ele é uma propaganda da L'Oréal. Porque o pelo dele é maravilhoso. Ele deita, faz aquele tchá. Ele anda na rua, o pelo voa, assim, eu falo, parece a propaganda da L'Oréal, né? Aí Aham. a pessoa. E ele tem 9 meses, 10 meses, e ela tem 3. Então, ela está na fase apocalíptica. Então, tem que ensinar os dois. Só que um presta atenção, o outro não. Eu estou falando com um, o outro já está lá fora, sabe? O passarinho passou. Então, captar essa atenção de ambos e manter é um trabalhinho complicado. Uhum. É porque Embora eu tenha cachorros que são um só e que para adestramento também são terríveis. Porque a atenção assim é zero, é 3 segundos, sabe? Senta. Eu tenho um que ele é o Zico, e ele é super ansioso, assim. E aí eu falo, Zico, senta. Ele senta assim, às vezes ele agacha, ele não coloca nem o bumbum no chão. Ou ele, né, bate e levanta. Então, assim, cada cachorro tem um comportamento, uma personalidade diferente. Todo mundo sempre me fala, quanto tempo demora para adestrar o meu cachorro? Não sei, porque tudo vai do seu cachorro. Vai da velocidade dele, velocidade de aprendizado, velocidade de aderir a esse novo comportamento. E isso é diferente de cachorro para cachorro. Eu já tive cachorros, um chihuahua que, assim, ele é impressionantemente inteligente. Sabe, você ensina um comando, na terceira ele já está fazendo sozinho. Sabe? 5 minutos. Isso que lá, ficou. Senta, sentou. Você fala, meu Deus do céu, gente. E eu tenho também uma outra, que é uma vira-lata maravilhosa, que ela chama Neide. E ela, assim, ela é elétrica, ela tem mais de um ano já, quase dois, e ela é totalmente elétrica. Assim, você vai no parque com ela corre, você passeia na rua, ela anda, você chega para fazer o adestramento, ela ainda está balística. Então, é muito de cachorro para cachorro. E a Uhum. percepção das pessoas também mudou muito de tempos para cá. Uhum. Principalmente a pandemia que nós passamos. Ah, né? Uma coisa jamais imaginada. E o que acontece? Nós humanos, passamos pela fase da pandemia com mudanças comportamentais que a gente não tinha há 100 anos. E a gente teve uma velocidade de 2 anos, uma coisa que se concretiza em 50. Então, quando aconteceu a pandemia, nós ficamos dentro de casa. Então, o que aconteceu? Eu tive que olhar para a minha casa. Eu tive que olhar para mim. Eu passei mais tempo comigo mesma, o que eu não passava antes. Uhum. Uhum. E daí, nesse momento, vieram muitos pets da pandemia.
As pessoas adotaram, compraram cachorro a rodo, porque elas estavam sozinhas em casa, elas queriam companhia, pegou um cachorro. Só que daí depois o cachorro foi para a rua, a gente foi para a rua. Só que a gente carregou essa preocupação. Então, foi quando nós começamos a nos preocupar largamente com saúde mental, que até antes a gente se preocupava, mas não era a grande visão que se tem hoje. A gente começou a pensar em bem-estar meu, teu e do meu cachorro, o que também não se pensava antes. E isso começou a se desenhar de uma maneira que, com esse momento onde eu estava com o meu cachorro, eu criei uma dependência emocional dele enorme. E assim, eu falo isso porque eu também sou. A minha cachorra, eu sento, ela senta, eu abraço, ai, não me deixa, sabe? Uhum. Mas eu vejo muito, principalmente nessa questão desses cães da pandemia, eu tenho pego alguns que acabam sofrendo muito com síndrome do abandono, porque às vezes chegaram muito filhote, passaram O aquele abandono afetivo. período ali de filhote até completar um ano e pouco, com o tutor sempre dentro de casa, sempre assim, de repente volta a trabalhar. E aí são cachorros que Exato. costumam dar muito problema com latido, com, não é? Sim, sim. Essa mudança que nós tivemos, ela foi totalmente, né, absurda e inacreditável de tudo que aconteceu. E esse cachorro, ele sofreu mais. E também a própria medicina veterinária, há um tempo, vem explorando essa parte cognitiva, neurocientífica do que era antes. Nós viemos em uma evolução. Então, até o 2005, por aí, desde os anos 90, nós éramos pessoas que deixavam o cachorro no quintal, o cachorro comia o resto do almoço e tá lá. Você só ia lá e recolhia cocô. Depois o cachorro ele passou a ser introduzido mais. E o IBGE até lançou uma pesquisa por esses dias de censo, onde em São Paulo caíram o número de natalidade e aumentou o número de casas com pets. E isso, assim, é uma mudança é, incrível para São Paulo, no sentido de inacreditável, porque também não se pensava que nós íamos chegar nesse momento. A natalidade, ela vem caindo desde os anos 70, Uhum. mas a partir de 2015, aí veio pandemia, isso mudou completamente. E hoje isso já ultrapassou. Então as pessoas, elas começaram a ver os problemas que elas tinham com os pets quando eles saíam, a gente teve que voltar ao mundo exterior, e o que ela ia fazer com aquilo. E daí ela também começou a pensar, o consumidor, que eu não quero mais que meu pet fique sozinho, eu quero que meu pet passeie todo dia, eu quero que alguém adestre ele porque ele está fazendo um monte de coisa errada. São Paulo também está bem. Era o clima do Brasil inteiro, tá uma loucura. E também, ao mesmo tempo, as pessoas começaram a se desfazer dos seus cachorros. Nós temos uma taxa de abandono muito alta, porque também tudo isso mudou. Só que o que acontece? Eu não falo a língua do meu cachorro e meu cachorro não fala a minha. Só que eu não entendo que ele não fala a minha língua. Só que eu também, quando eu pego um cachorro, compro um cachorro, eu tenho um cachorro dos sonhos na minha cabeça. Ah, eu quero que ele faça isso, eu quero que ele faça aquilo, eu quero que ele corra na praia, eu quero que ele não me incomode muito. Aí
pessoa pega o cachorro não atende às expectativas dela, dá, devolve. Eu peguei casos que as pessoas me falaram: olha, se você não me ajudar, eu vou dar esse cachorro. É Sabe? porque Eu tive um cliente, atendi um caso que o tutor me falou, me deu a cachorra, literalmente me deu a cachorra na minha mão e falou: conserta. Aí eu peguei a cachorra, travei um pouco, falei: mas é uma cachorra, não é uma batedeira. Né? Assim, não é funilaria e pintura, que você leva o carro lá, você dá ali umas coisas no carro e devolve. Mas as pessoas, elas têm essa dificuldade ainda. Elas têm essa dificuldade de comunicação com o cachorro. Mas eu vejo muito isso pela questão de a gente teve ciclos de raças, né? Sim, E aí sim, você tem essas raças que estão mais na moda, e aí a sim. pessoa É, pega achando que vai ser aquele cachorrinho de filme. Eu falo que eu estava exato. comentando antes, né? Os meus dois são É o filhos que do mesmo você pai e mesma falou. mãe. E comportamento completamente diferentes. Mas assim, É, completamente diferentes. E aí você às vezes pensa assim: ah, beleza, é a mesma genética, é coisa, mas cada indivíduo vai responder de uma maneira. exato, assim, né? Nós temos três etapas para serem analisadas. Então, nós temos a raça, que aí a raça tem os seus traços de personalidade, tem as doenças que ele é mais propenso. Nós temos a idade, então, um filhote, um adolescente, que comprovadamente também descobriu-se faz pouco tempo que cachorro também passa pela adolescência. A vida adulta e o idoso. E daí nós chegamos no indivíduo animal, que é a combinação desses dois fatores, mais a história dele. Foi descoberto que mamíferos, eles fizeram muitos estudos, principalmente animais de corte, suínos, bovinos e aves, que quando por conta da qualidade da carne, né? Então, quando uma vaca ela sofre maus tratos, geneticamente ela passa isso para os filhos e para os netos. Então, isso é uma grande preocupação, porque eu preciso que aquela vaca esteja tranquila e bem, para que eu tenha uma boa carne e que também, né, eu prolongue a boa carne. Isso também acontece nos cachorros. Uhum. Então, o cachorro, ela é essa combinação. E essa coisa da moda da raça me preocupa muito. Porque agora aqui em São Paulo, a moda é Border Collie. Você vê Border Collie em cada esquina. Só que qual é o problema? O Border Collie, ele é uma raça extremamente ativa. Ele é a raça mais inteligente do mundo. Só que ele é um resolvedor de problemas. Você tem que dar o problema, ele resolve. Você tem que dar o problema, ele resolve. E se você não faz isso, ele tem uma propensão à agressividade enorme. E aí eu vejo esse monte de border collie e falo: meu Deus, gente, como essa pessoa está vivendo? Agora também é o gal. Ai, tem tudo que é lugar, gal. Aí tem. Então, assim, e você vê, né? Nós dos anos 90 era o que? Era o poodle, era o pastor, era o Doberman. Outro dia eu vi um Doberman, eu falei: gente, a gente está nos anos 90. Eu Porque eu atendo não via um. Doberman há 30 anos, sei Tem, lá. tem, tem um cliente meu que tem, mas assim, é um. Né? Piquinês, outro dia eu atendi um piquinês. Exato, exato. E aí, né, você vê, veio a fase dos chihuahuas, dos shih tzus. Você mesmo tem os seus Aqui em Brasília, dois. aqui em Brasília, a gente ainda tem, a gente brinca, inclusive, que tem um bairro aqui que a gente brinca que é a Shitzolândia. Todo mundo tem Shih Tzu. Se não tem Shih Tzu, tem Spitz. Básico.
Spitz É que assim, também. se não tem Shih E Tzu, tem aí Spitz. a pessoa, ela pega esse cachorro sem conhecer esse cachorro. Então, o Spitz alemão, o bichinho late infernalmente. Só que aí a pessoa chega e fala assim, ah, então, ele late muito. Sim, ele late muito. Ok, nós podemos consertar, diminuir esse latido, né? Consertar, que é o que as pessoas me falam, Uhum. né? Podemos, ok. Só que ela não vai parar de latir. Ela é um cachorro de atenção, ela é um cachorro de aviso, de segurança na matilha. Então, isso é intrínseco ao cachorro. Um border collie, como é que você me pega um border collie e me coloca num apartamento de 37 metros quadrados, que é o que tem muito aqui em São Paulo, e você quer que ele fique deitado com você enquanto você assiste Netflix? Ele não vai ficar. Até Ou você porque, pega um na maioria das bulldog. vezes, esses cães passam a maior parte do tempo sozinho. Quando você chega à noite, ele quer atenção, ele quer brincar, ele quer. Igual uma criança quando os pais chegam. Né? Então ele não vai ficar deitado ali sem assistir televisão. Você quer um cachorro que fique deitado enquanto você assiste televisão? Pega um bulldog, pega um shih tzu também não pega, né? Porque não funciona. É, eu Então, sei bem assim, disso. pesquise a raça. E as pessoas pegam porque é bonito. Só que daí é isso que você falou. E tem um grande problema que ainda tem pessoas que estão lá atrás. Então a pessoa sai para trabalhar, ela deixa o cachorro o dia inteiro sozinho, aí ela chega no trabalho, aí ela passeia, desce, o cachorro faz xixi, cocô, voltamos. Só que aí no final de semana, ela é super atleta, ela quer levar o cachorro no parque. Só que aquele cachorro, ele está ricocheteando pelas paredes. Eu cansei de ver briga em parcão por causa disso, porque o cachorro chega no parcão e ele explode. E aí, cachorros também têm, obviamente, a comunicação deles, mas esse não sabe se comunicar direito. Então, isso para virar uma briga é um, dois. Eu cansei de ver isso. E as pessoas, elas, como a gente sofre, a sociedade, uma antropomorfização do cachorro, dos pets em geral, que é tratarmos como gente, é transformarmos como gente. E isso é de problema absurdo. Por exemplo, o carrinho de levar cachorro. A pessoa vai lá como se fosse um carrinho de bebê no shopping. Se o seu Eu acho cachorro isso tão anda. estranho. Oi? Eu acho isso tão esquisito. Ah, gente, é tão errado. Porque a pessoa quer o Spitz alemão dela, que parece um pompom que ele volta do pet, andando lá no carrinho lindo. Só que se o seu cachorro anda, ele tem que andar. Se você tem um cachorro que é idoso, tem problemas de mobilidade, ok. A botinha para o cachorro. O cachorro não pode usar botinha. Ele só vai usar botinha se ele estiver no Canadá com 30 graus negativos. Então, assim, e também a inserção, uma coisa que eu vejo com muita preocupação é a inserção do cachorro em ambientes que talvez ele não deveria estar, que é o espaço pet friendly. Por exemplo, um shopping. Pode levar cachorro? Pode. Mas o chão é muito liso para o cachorro. Tem muita distração. Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo É tempo. muito estímulo, né? Então, muitos estímulos. Então, isso gera um estresse no cachorro. E aí, estresse gera endorfina, que pode dar problema no coração, pode dar problema gástrico, uma série de problemas. Mas nessa maneira que as pessoas veem os seus bichos hoje, principalmente cachorros, elas querem que ele
faça coisas que ela faz. Então, eu vou a um restaurante e quero levar meu cachorro. Eu vou no supermercado e quero levar meu cachorro. Só que em muitos lugares, um supermercado, que você não pode entrar com o cachorro. Aí eles têm uma argola que você põe a coleira e vai embora. O cachorro fica latindo desesperadamente. Então, se você for parar para pensar, se você vai fazer isso, precisa levar o seu cachorro? É porque acaba sendo muito mais estressante pro animal. Exatamente. Porque você está fazendo uma coisa que para você é normal e você está inserindo o cachorro, que é um animal, nessa situação. E ele talvez não devesse estar. Existem cachorros educados que lidam bem com muitos estímulos, que conseguem ir tranquilamente a um restaurante, ao shopping. Existem. Mas a grande maioria são os que não são educados para isso. Então, você coloca o cachorro numa situação de estresse que é desnecessária. O que, e obviamente durante a pandemia, mas antes da pandemia, não era tão assim. Você levava seu cachorro nos lugares, levava, mas não levava em todos. E agora as pessoas querem que levem todos. O que também gera muitos problemas, porque os lugares têm que ser pet friendly, ok? Mas as pessoas têm que conhecer os seus bichos. Então, eu já vi a pessoa sentada no restaurante com o cachorro no colo e a comida na frente. Eu já vi o cachorro, a pessoa solta e aí o cachorro vai lá e pula numa mulher que estava comendo uma batatinha frita e aí a mulher ficou brava e a doutora falou, ai, é só um cachorro. Então, esse aprendizado, né, o bem-estar, ele tem que ser raciocinado e ele tem que ter para o cão e para o tutor. Os meus clientes, eles até brincam, eu chamo eles de clientes. Eles até brincam que quando eu faço adestramento, eu adestro mais eles do que o cachorro. Porque a gente tem um monte de comportamentos errados. Que a gente. A mesma coisa, quando você chega em casa, né, e eu até brinco que eu te falei antes da gravação, que foi a casa de ferreiro espeto de pau. A minha cachorra que faz tudo errado. Mas todo mundo acha bonitinho. Quando eu chego em casa, ele pula, ele fica super feliz. Isso é gerada por uma ansiedade que vem de uma ansiedade de separação e que gera o abandono aprendido, o sofrimento aprendido, que ele não late mais, ele dorme o dia inteiro, não é porque ele está tranquilo, mas porque ele aprendeu que esse momento de angústia e de sofrimento é o que ele vai viver. Então, tudo que nós achamos bonitinho, muitas vezes é prejudicial para a saúde do cão. Mas eu, que sou dependente emocional do cão, acho o máximo. E que aí tem certas ressalvas. Todo mundo fala, o cão ama você incondicionalmente e nunca ninguém vai ter no mundo alguém assim. Você passa a ser uma pessoa que você valida os seus sentimentos amorosos sobre si mesmo, porque um cachorro te ama. Então você precisa também ficar instigando o cachorro a te amar. Ele não sai do meu lado. Quando eu vou no elevador, ele late. Isso não é bonitinho. Isso é um problema. Uhum. É, lá em casa eu estava brincando. Quando realmente é para atender, o tio é mais complicado. Agora que o da minha cunhada tá lá em casa, eles latem mais quando a gente chega. Mas como eles já sabem que a hora que a gente chega, a gente tira ali pelo menos 10, 15 minutos para brincar, jogar os brinquedos, botar os dois para correr, um para correr para pegar o outro, tudo. Então quando a gente chega, eles não latem tanto. Eles ficam naquela animação toda na porta, porque sabe que a gente chegou, a gente vai brincar ali pelo menos uns 10, 15 minutos. E isso é uma questão que as pessoas não fazem. Eu sempre falo, brinquedos não se brincam sozinhos. Então, o cachorro tem um monte de brinquedo
fica tudo espalhado no chão, aí tem bolinha, tem uma argola, tem um bichinho de pelúcia. Ai, meu cachorro não brinca com nada disso. Sim, porque ele precisa ser instigado a brincar. Se você brincar com o seu cachorro 10 minutos por dia, se você passar 10 minutos com um tempo 100% dedicado ao seu cachorro, que não seja estar sentado no sofá, mexendo no celular, vendo televisão e fazendo carinho nele, a qualidade de vida dele vai aumentar muito. É o que você falou, se você brinca, a qualidade aumenta muito. E é. E hoje nós já temos os brinquedos inteligentes, Uhum. interativos, e que são interessantes. E mesma coisa, nós nunca vimos esse tipo de brinquedo antes da pandemia. Eu acho que a pandemia ela foi muito marcadora do antes e do depois do bem-estar animal. Então, e esse brinquedo interativo, ele precisa de uma explicação. Você não vai chegar e vai dar aquela bolinha que você recheia com algumas coisas, e aí ela rola, vai soltando, e vai falar, ó, tó, vai brincar. Você tem que explicar, você tem que mostrar para ele como se brinca. E toda brincadeira, ela tem um fundo explicado, um fundo científico. O cabo de guerra é a captura da presa. Então ele pega a cordinha, você pega, puxa, puxa. Então ele está lutando pela presa e aí você solta. O cachorro tem que ganhar uma hora no cabo de guerra. Meu marido fica bravo porque ele não deixa minha cachorra ganhar. E aí eu falo, deixa ela ganhar. Ele fala, não, não, eu que vou ganhar. Eu também às vezes faço isso, não, agora quem vai ganhar sou eu, me dá essa cordinha. Mas, e quando ele pega a cordinha, normalmente ele dá aquele movimento, que é quando ele mata a presa, e aí ele senta e fica puxando, que é quando Uhum. ele come a presa. Então, as brincadeiras, elas não são simples brincadeiras. Elas têm um fundo. E você precisa estar nesse momento. Uhum. E você estava comentando isso, como lá em casa são dois, a gente tem alguns brinquedos desses que são de cordinha, que é muito legal porque muitas vezes a gente joga, um busca e quando vem correndo o outro tenta puxar dele. Então ficam os dois disputando quem vai ficar com aquilo. A Bela sempre acaba ganhando. Eu tio e desiste fácil. E aí tem muito disso. E muitas vezes ela pega o brinquedo e quase que esfrega na cara dele para ele poder ir atrás dela. Sabe? E você estimular isso é essencial para que esse cão se sinta mais confortável. Não é isso? Exatamente. Eu tenho também um ensinamento que eu passo aos clientes que eu tenho sobre adestramento, que é o brinquedo do dia. Você também não pode deixar todos os brinquedos espalhados na sala. Ah, ele vai escolher um e ele vai brincar. Agora a bolinha, agora a argola, agora o bichinho de pelúcia. Não, tem que ser o brinquedo do dia. Porque, primeiro, ele vai explorar aquele brinquedo, as maneiras de brincar com aquele brinquedo. Você vai brincar junto com ele, vai gerar interesse. E ele vai, teoricamente, esquecer dos outros brinquedos. Porque também acontece muito isso. Você compra 3 bolinhas. Tem uma bolinha que ele ficou lá embaixo do sofá e nunca nem se interessou pela bolinha. Mas será que ele não se interessaria se você tirasse as outras bolinhas, tirasse os outros brinquedos e brincasse especificamente com ela? E as pessoas vão comprando a rodo. A tradicional bolinha, tem o macaquinho, né? Aquele macaquinho mal que todo mundo tem. Esse macaco eu comprei para minha cachorra e ela é destruidora. E eu cronometrei, foram 22 minutos que ela destruiu o macaco inteirinho. E aí eu fui pegando, né, os pedaços. Eu e meu marido, nós brincamos que ela tem um brinquedo que é a galinha zumbi, porque ela comeu a cabeça da galinha. Aí tem o macaco morto, que é esse macaco. Assim, todos os brinquedos assim já foram destruídos. A minha tem mania de comer, quando é esses de pelúcia, ela tira ou a orelha ou tira o rabo.
Pois é, gente, assim, eu também não entendo essa tara da orelhinha, sabe? E a primeira coisa que eles destroem é a orelhinha, às vezes é o focinho, tem um bichinho que tem um focinho, e o rabo. É, Aí eu, depois vem braço e perna. eu resgatei uma há um tempo atrás que ela tinha mania de pegar aqueles brinquedos que faz barulho e ficar mordendo só ali. E aí, a minha fêmea aprendeu isso. Sim. Então ela tem um brinquedo específico, que é um que às vezes ela passa uns 15, 20 minutos apertando aquele trem. Já tentei esconder aquele trem, ela vai e acha. Você sabe que a minha cachorra também, quando ela era pequenininha, também tinha um desse. E era infernal, porque era infinito. Você estava cozinhando, aí você sentava para ver televisão. E aí ela vem do seu lado e fica aqui na sua orelha. Eu falei, meu Deus, que. Eu joguei fora. E aí todos os brinquedos que eu compro, a primeira coisa tinha o apitinho. Cara, porque aquilo Até ali porque também eu vi um incomoda. vídeo super engraçado que um cachorro engoliu o apitinho. Eu vi. Só que aí ele foi no veterinário, obviamente, teve que Uhum. fazer a cirurgia, só que ele prendeu no canal respiratório. Aí ficava Então ele apitando. respirava, fazia fifi, fifi, sabe? Isso também é uma questão. Nós temos certos brinquedos que você não vai deixar com o animal o tempo inteiro. Por exemplo, essa bolinha que faz barulho. Esse apitinho, ele sai. Só que se ele sair e você não está em casa, você vai demorar mais 4 horas para chegar, o cachorro já engoliu, ele já se sufocou. Então, tem brinquedos que você brinca olhando. Ah, Sim. brincou, brincou. Tá, vou sair, tira. E falando um pouquinho mais a questão do próprio bem-estar mesmo. Mudou muito a visão que se tem, como a gente já estava comentando, né? E o que, que mais tem afetado pós-pandemia a questão dessa preocupação com o bem-estar? Porque, como você falou, adquiriu-se muito cão, mas também abandonou-se muito cão, Sim. né? Eu acho que o maior problema dessa mudança que nós tivemos é a falta de interesse que o ser humano tem sobre o seu cachorro, no sentido de entendê-lo como um indivíduo diferente. Então, eu quero que o meu cachorro passeie, eu quero que o meu cachorro, enfim, que ele não fique sozinho em casa, mas ao mesmo tempo eu dou esse bem-estar achando o que é bem-estar para mim. Então, comprar uma ração super premium, pô, legal, ótimo, você está interessado, é realmente importante. Só que você dar a mesma ração todos os dias, você vai lá e põe no potinho, você vai lá e põe no potinho. O cachorro precisa de mais interesse, ele precisa de mais variedade. A mesma questão de você fazer a comida fora do potinho. Eu faço isso com a minha cachorra, eu tenho que fazer uma vez por semana. Então, por exemplo, aquele, aquela coisinha que você põe o ovo, esqueci o A nome. caixa de ovo, aquela Aquela. bandeja de ovo. Isso, nossa, né? Simples assim. Eu pego ela, coloco um pouquinho de comida em cada buraquinho e dou para ela. E aí, em alguns eu ponho a coisa mais gostosa em cima, em outros eu ponho mais embaixo. E aí você vê ela cheirando e aí ela come aqui. Então, ela trabalha a mente. O que também o cachorro deveria fazer em algum momento, porque instintivamente ele não tem a comida ali no pratinho dele. Ele tem que ir Uhum. lá, buscar presa. Então, as pessoas, elas pensam no bem-estar, o que é ótimo, mas elas ainda não entendem e não buscam entender a linguagem do cachorro. O que é bem-estar para ele. Uhum. E, e também a pandemia trouxe também um monte de desvio de comportamento nesses animais. Sim, sim. Esses cachorros, eles são, a maioria,
os pets da pandemia, que eu trabalho que dão problema para a pessoa. Por causa disso, você pegou um filhotinho, você ficava 24 horas com ele, de repente, pulso. Eu fui para o híbrido e eu passo 2 dias por semana o dia inteiro fora. Ou eu voltei para o presencial e eu não estou nunca mais em casa. E aí você vai lá, larga o cachorro, fecha a porta e fala, ah, mamãe já volta, mamãe volta à noite. E larga. O cachorro ele tem um sério problema, ele começa a desenvolver sérios problemas, não só de comportamento, mas que afetam, chegam a afetar a saúde. E aí a gente tem que ter um acompanhamento entre o adestrador e o médico veterinário. Eu conheço cachorros que, por conta de estresse, têm de tomar remédio. E às vezes psicotrópicos. Então, eu já atendi uma cachorra que tinha que tomar um antidepressivo. E outros, eu conheço um cachorro de uma amiga minha, de uma grande amiga, que ele chega a ter convulsão. Então, esse grande problema que foi gerado. E aí virou-se a famosa ansiedade por separação. Uhum. O que é um fato, e também é o diagnóstico do Google. Então, todo mundo agora tem ansiedade de separação. Ah, meu cachorro tem ansiedade de separação. Ah, meu cachorro acha que tem ansiedade de separação. Então, assim, você acaba tendo de cuidar, de resolver esse problema pontualmente no cachorro e no tutor. Primeiro, esclarecer o que é uma ansiedade de separação. O que é uma ansiedade por separação? O seu cachorro faz isso. Não. Por exemplo, meu cachorro começou a fazer xixi fora do lugar. Ah, é ansiedade por separação. Não necessariamente. Antes de qualquer tipo de adestramento, de ensinamento, você tem que levar o seu cachorro ao médico veterinário para garantir que isso não seja um problema. Às vezes ele parou de fazer xixi fora do lugar porque ele está com um problema na bexiga. A minha cachorra, por exemplo, eu sempre tive aquelas gradinhas que você põe em cima da fraldinha. Anos. Até que ela começou a fazer xixi em toda a área de serviço, menos na fraldinha. Ou fazia um. Meu Deus, gente, o que está acontecendo com essa cachorra? E eu fiquei parada olhando, sabe? Tipo, o que está acontecendo? Até que eu olhei para a gradinha e falei, cara, essa gradinha. Tirei a gradinha. Ela voltou a fazer xixi no tapetinho. Então, às vezes você tem essa questão. Ele está fazendo xixi fora do lugar? Ele tem algum problema? Ele está com um problema no trato urinário? Ah, não está. Ok. Então vamos trabalhar isso. Você mudou, por exemplo, eu já tive casos que o cachorro não gostava de fazer xixi numa fraldinha que tinha 2 xixis. Ah, ele faz xixi fora do lugar, porque ele fica sozinho, tá. Quando eu fui ver, eu falei, não, gente, é só isso. Ai, mas eu vou ter que ficar trocando fraldinha o tempo inteiro? Olha, não necessariamente. Vamos espalhar tapetinhos. Porque daí, quando esse tiver 2 xixis, ele vai no outro. E aí, depois ele vai no outro. E aí se resolvem os problemas. Porque as pessoas também, elas passaram com essa coisa de tratar de elevar o cão a um ser humano. Elas passaram a inventar umas histórias, assim, que eu não sei de onde elas tiraram, sabe? Eu já ouvi coisas, não, ele faz isso porque ele sabe que quando tem um outro cachorro, ele tem que me defender, então ele late. Não, sabe? Calma. As pessoas tiram umas histórias assim, sabe? Eu tive um cliente que ele não tinha o menor tato com o cachorro, sabe? Ah, né? Tem que ter comunicação, tá. Aí ele falou assim pro cachorro, senta. Aí o cachorro não sentava. Senta, por favor. O seu cachorro não vai sentar porque você está pedindo por favor, entendeu? Não adianta. A mesma coisa, a coisa errada. Por que o cachorro aprende? Que todo mundo fala, ai, a minha cachorra ela faz birra. Não, ela não faz birra. É uma outra questão. Ela aprendeu a fazer uma coisa errada por chamar a sua atenção. O cachorro ele é um animal social, ele precisa de atenção. Então, o que ele precisa fazer para que você para que ele chame sua atenção?
ele precisa fazer xixi na cortina. Porque você vem lá da esquina, eu já falei que não é pra você. Era tudo que ele queria. Meu Deus, ela veio, ela parou tudo, ela parou o jantar, ela veio aqui, me olhou. Ele aprende a fazer uma coisa errada. Só que quando ele faz uma coisa certa, a gente não parabeniza ele. Porque nós, seres humanos, quando você faz uma coisa certa, é a sua obrigação. Você foi no seu banheiro e você fez xixi na privada, eu não vou te dar parabéns, porque é o mínimo que você tem que fazer. Mas o cachorro não. E aí vem o adestramento positivo com recompensa, que é ele trabalha a conexão entre tutor e cachorro. E, obviamente, ele não usa de violência alguma, isso já, né, é uma outra questão, mas que ele trabalha esse momento onde você foca no positivo e a gente tira a importância do negativo. Uhum. E quando você tem mais de um, pela própria observação também ele aprende, né? Sim, sim. Mimético, ele copia. Então, por exemplo, esse cachorro, né, esses dois cachorros a Afghan Hound e a Poodle gigante, ela chegou faz pouco tempo na casa. E ele despirocou. Ele começou a fazer tudo errado. Por quê? Por mimetismo. Ele olha ela fazendo, ele também faz. E também pela própria questão do desconforto. E os cachorros, eles copiam. Por que, que o cachorro, quando ele passa um tempo com o outro, às vezes parece que eles fazem igualzinho? Por causa disso. É o mimetismo. Eles copiam realmente o outro. Uhum. Não, é porque eu tive uma questão dessa lá em casa. Um desses que eu resgatei, tava ensinando aqueles trem básicos, senta, coisa. E aí o cachorro da minha cunhada tava lá em casa, e eu com o petisco ensinando a cachorra a sentar, eu só precisava falar, ele sentava onde ele tivesse, para ver se ele ganhava também o petisco. Exato! Ele tava lá. Eu até vi um vídeo super engraçado também, que a cachorra ela senta com qualquer coisa que termine em Eu enta. vi. Então, a dona, pimenta, ela senta, nojenta, gosmenta, aí você vê que ela senta assim, super bonitinha. Mas é curioso isso, assim, é trabalhar com dois cachorros, é o que a gente estava falando, ele é difícil, porque os dois têm que estar com a. Não dá para você falar, me dá esse aqui e tranca o outro lá no quarto. Não, tem que ser os dois ao mesmo tempo. Só que eu preciso captar a atenção dos dois, eu preciso que cada um entenda o que deve ser feito naquele momento e que eles façam independente do que o outro está fazendo. Uhum. Porque né, a Poodle ela é novinha, então tudo distrai ela. Então ela tá olhando para você, de repente ela olha o passarinho, aí ela vai embora. Aí ele pega e também vai embora, sabe? Então, assim, é um trabalho mais difícil. Tem cachorros que são mais difíceis. Tem cachorros que eles demoram por conta de que ele fazia uma coisa errada. Ok, a vida dele estava boa, ele ganhava atenção do tutor. Aí você vem e fala assim: não, você não vai mais fazer essa coisa errada, você vai fazer assim, assim, assado. Ele é relutante, porque ele já tem esse comportamento. E a troca desses comportamentos do indesejado pelo desejado, ela é cadenciada, ela é lenta, porque o cachorro tem de fazer isso sozinho. Então, tem cachorro que é mais teimoso. E Mas assim, o seu cachorro não faz birra, ela não é mimada. é porque, na verdade, acaba que esses comportamentos errados, quando eles são repreendidos, isso acaba sendo um reforço positivo, porque eu consegui a Exato. atenção, não é isso? Sim, por exemplo, um cachorro que come cocô. É, aí, mesma coisa, você vem lá da esquina, não come cocô, não sei o quê. Quer dizer, comi cocô, ela me olhou. Ou
para filhote é a brincadeira. Ele olha aquilo, porque tudo para ele é brincadeira. E filhote, ele está descobrindo o mundo pela boca. Então, sim, ele vai comer a sua casa inteira. Sim, ele vai tentar morder você 700 vezes. E o cocô acaba virando um brinquedo. Só que o que acontece? Ele faz cocô, você vai lá e pega. Aí ele tem que ser mais rápido que você e vai lá e pega também. Então vocês ficam naquilo. Então, e isso também é essa questão, assim, por exemplo, quando seu cachorro faz uma coisa errada, por mais que dê vontade de esganar, eu também às vezes tenho vontade, sabe? Sai da minha casa. Você tem que ter o mínimo de reação possível para que o cachorro não veja que aquilo chamou a sua atenção. Então, ela pegou o cocô, aí ela largou. Deixa o cocô, vira, né? Chama a paz budista, vai lá, recolhe o cocô e vai embora. Porque daí ela viu que aquilo não chama a sua atenção. E aí também vem uma questão que é você gerar um comportamento, ele fazer um comportamento errado porque ele faz um comportamento certo. Então, ele tá mordendo a sua mão. Aí você pega e fala, não, aí você dá um bichinho na boca dele. Ah, eu ganho o bichinho se eu mordo a sua mão. Então ele vai morder a sua mão. Complexo isso. Né? A própria questão do senta, deita, não, eu falo, ela tem que ter um propósito. Eu já fui na casa de pessoas que a pessoa fala assim: meu cachorro senta, olha, senta, ele sentou. Por que você fez seu cachorro sentar? Não, porque é bonitinho. Não, mas sentar tem que ter um objetivo. Uhum. Como eu tô falando, aí esse que eu tava é porque ele foi resgatado, ele tava comigo na clínica. Se eu deixava ele preso dentro da gaiola, ele latia, que parecia que eu tava matando. Aí, como eu não tô afim que meus vizinhos me despejem da clínica, eu deixava ele solto lá comigo. E a minha ideia dele sentar era tentar fazer ele sentar e ficar quieto no lugar, enquanto eu ia atender, enquanto eu ia fazer alguma coisa. A ideia inicial era essa. Eu desisti porque eu percebi que não ia dar muito certo. Por quê? 3 meses, qualquer cachorro que chega, ele quer ir, ele quer saber quem chegou, quem não chegou, o que fez, quem não fez. Falei, cara, é um filhote, eu não vou conseguir travar o filhote porque eu quero que ele fique travado. Então, deixa ele ser filhote, deixa ele andar. Quando ele chegava mais perto de um que estressava, que dava um chega para lá, ele já percebia que aquele ali eu não posso chegar, eu vou ficar mais para cá. Então ele foi moldando o comportamento dele ali, né? E é muito importante, porque, veja, essa questão de que o cachorro era mais bravo, ele não ia. Ele precisa aprender isso. Ele precisa saber que tem cachorros que não vão brincar, que não vão querer interagir e que podem machucar. Porque se ele não passar por isso, ele não vai saber. Daí você vai no parcão, solta ele arranja briga. Ele toma Uhum. um pau do cachorro grande. E filhote, é exatamente o que você falou. Às vezes, a gente tem que esperar. Porque é isso. Eu quero que o filhote sente e fique aqui quietinho por 40 minutos. É impossível. Porque meu filhote come a casa inteira. Como filhote, a gente trabalha muito mais com contenção de danos. Então tá, o que ele comeu? Ele comeu um enfeite que eu tinha ali em tal lugar. Tá, era perto do chão? Era. Vamos tirar e vamos botar aqui. Meu cachorro filhote chegou, ele só faz xixi no tapete. Sim, porque é interessante fazer xixi no tapete. É fofinho, tem cheiro, é agradável. Ele vai fazer xixi, não vai molhar a patinha. Vamos tirar o tapete por enquanto? Depois a gente põe. Então, o filhote, você também modela ele com base no que pode virar um problema, antes de virar um problema. E aí é isso. Momentaneamente, é o que você falou. Agora, deixa eu ser filhote, depois a gente ensina isso. E Uhum. principalmente se você falou, tentei, 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 não deu certo. Às vezes tem coisas que não dão certo.
e que a gente tem que superar certos comportamentos. Uhum. Como eu E falei, aí, de novo, aquilo que a gente falou lá atrás, que você espera que o cachorro tenha. uhum. E o que eu reparei no caso desse também é assim, como eu estava com outro animal internado, ele ficou lá comigo na clínica, era 24 horas do dia comigo. Então ele era minha sombra dentro da clínica. Onde eu ia, ele ia atrás. Ele chegou atropelado, com a patinha quebrada. E aí eu brinco que meu arrependimento foi ter tirado a tala. Porque com a tala ele tava mais quieto. Aí ele aprendeu a subir na cama. Ele, eu tava com o Border Collie internado lá. E aí à noite eu soltava os dois dentro da clínica, até para ficar mais tranquilo. E estavam só os dois mesmo. E aí ele queria pegar, se fosse aquelas orelhas Uhum. defumadas, ele queria carregar as duas, ele não conseguia carregar nenhuma, mas ele queria pegar as duas. Era o caos esses dois juntos lá. Mas assim, e aí com isso ele acabou virando minha sombra lá dentro. Eu consegui doar ele, mas ele virou minha sombra lá dentro. Então eu falei, cara, eu não vou segurar muito ele, porque eu não vou conseguir mesmo, que é um filhote. Ele estava acostumado num local onde ele tinha outros 20 cães. É. Então, eu não vou conseguir fazer com que ele não queira explorar aqui dentro, não queira saber quem chegou, que cachorro chegou. Então, deixa depois, eu resolvo se der. Se não der também, deixa ele ser cachorro feliz de quintal, correndo. Até porque em 15 dias que ele ficou lá, ele passou de 5,5 kg para 9. Então, ele vai ser Uma grande. boa Ele engordadinha. vai ser grande. Ele cresceu pra caramba. E no caso do adestramento, quem é mais difícil? O animal ou o tutor entender? Olha, a maioria das vezes é o tutor, porque a pessoa ela tem esses comportamentos que ela queria que o cão tivesse, ele não tem. E é engraçado, às vezes, quando eu vou adestrar, a pessoa ela se explica para mim. Não, mas esse tapete aqui, ele só tá aqui porque essa. Aí ela já vai tirando. Porque essa semana eu coloquei, mas ó, já tô tirando. Tudo bem, sabe? Mas então, assim, é o tutor, porque muitas vezes você tem que quebrar pensamentos que ele, ideias que ele tinha na cabeça. Então, isso às vezes é mais difícil do que o cachorro. Né? Eu sempre pergunto, como foi a história que você pegou o seu cachorro? Como foi o momento que você pegou o seu cachorro? A hora que você olhou para ele e falou, é esse. E aí a pessoa vai me contando, super empolgada, e acontece muito de cães resgatados. E aí ele sofreu, tal, 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 daí eu trouxe ele para casa, daí eu dormi com ele, nananã. E aí você fala, então, ok, mas você tem que começar a desapegar, ele tem que começar a ser independente. Ele não necessariamente precisa estar no mesmo cômodo do que você. Mas daí ele vai ficar sozinho. Não, você vai ficar sozinho, sabe? Não, mas é que se eu abrir a porta ele vai sair correndo. Tudo bem, a gente vai controlar isso, a gente vai fazer ele parar de sair correndo. Mas tem que abrir a porta agora? A gente vai começar. Não, mas então, pera, não abre a porta, não. Aí a pessoa se desespera, sabe? Então, assim, às vezes o comportamento, ele também o cachorro faz porque o dono ensina sem querer. Mas é o tutu. É porque e até o próprio sucesso do adestramento depende também da rotina depois, de se manter Exato. aquilo. Porque se não manter essa rotina, ele pode esquecer o que foi ensinado ou não. Não, esquecer ele não esquece, mas ele começa a perceber que a recompensa que ele ganhava, ele não está mais ganhando. Então, por que que eu vou fazer se eu não estou mais ganhando nada? Entendi.
O cachorro, ele tem, eu brinco que ele é divertidamente, ele tem lá as 4 emoções, mais que isso ele não tem. Então, assim, mas ele tem essa percepção. O cachorro, ele é metódico e ele é de sequência. Então, por exemplo, você vai pedir para ele sentar. Você vai lá, você fica de frente para ele, daí você diz senta, daí ele senta, daí você dá o petisco. Então, à medida que ele vai aprendendo, e eu ensino meus clientes para isso, você primeiro passa a fazer mais randomicamente. Você não vai dar toda vez, toda vez. Porque se ele vê que ele fez 2, 3 vezes e você não deu nada, ele vai parar de fazer. Então, e também a gente tem que começar a mudar certas coisas. Então, por exemplo, você toda vez, você não vai virar para o cachorro ficar na frente dele e falar, senta, senta, senta. Não, tem vezes que você vai estar longe. Então, também é a mesma coisa, a gente vai distanciando os comportamentos. E aí a gente vai fazendo isso. E aí também tem uma questão que cachorro é muito esperto, é que ele aprende, por exemplo, teve um caso que eu estudei, que a cachorra ela fazia na terceira vez que você falava o comando. Porque ela aprendeu que na terceira vez ela ganhava o petisco. Então, primeiro você fazia carinho, no outro você falava, parabéns, tá, tá, tá. No terceiro você dava petisco. Então, ela começou a fazer a terceira vez, porque ela sabia que ela ia ganhar petisco. Eu brinco muito com meus clientes, que o que eu digo é o seguinte: você tem que entender que o cachorro vai saber onde é que ele vai dobrar você, Sim, né? Ele consegue perceber ali aonde que ele vai conseguir a recompensa que ele quer. Ou eu tô errado? exatamente. Sim. Hum. Cachorro também faz muito isso. E aí é nesses momentos que é a questão. Ele te dobrou, você achou bonitinho. Aí eu viro para você e falo assim: então, não pode mais, André, fazer disso, tem que fazer de tal maneira. Ah, mas é tão bonitinho. Entendeu? E já Então, tem. isso Ah, é isso assim que esses são os momentos que você tem que ensinar o tutor, sabe? Que aí você é isso assim, você também vira um pouco de psicóloga, né? E eu sempre faço isso, né? Que eu vou para trás mente. Então, por que que você faz isso? Ah, porque é bonitinho. Ah, porque ele late. Ah, porque ele dá chorinho. Tá. E da onde veio isso? Ah, então, porque o meu cachorro, quando eu tinha 10 anos, na casa da minha avó, então, assim, sempre vem uma história, sabe? uhum. E qual foi o mais inusitado que você já pegou até agora? Cachorro? É. O cliente. Os dois. Não, gente, aí são muitas intimidades, eu não posso contar. Cachorro mais inusitado. Eu peguei um que ele só tinha. Quando eu dava água ou petisco, o petisco tinha que ser vegano e a água só podia ser de filtro. Aí, né? Por que vegano? Ah, porque, né? Ah, enfim. Aí, assim, o cachorro, ele é um animal que hoje ele já é onívoro. Antigamente ele era carnívoro. Então, hoje ele come proteínas e vegetais. E ele não pode ser vegano. O cachorro não pode ser vegetariano, ele tem que ter proteína. Ah, mas daí não pode, porque não é respeitar. Aí, de novo. Então, assim, você vê que a gente roda, 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 e a gente cai no ser humano que escalou o cachorro a uma pessoa. Uhum. Eu vi um vídeo uma vez, exatamente essa questão, a pessoa defendendo a questão do cachorro, o cachorro dela era vegano, não sei o quê, e que ela ia provar e botou um prato, acho que com brócolis, e um prato com carne. Obviamente E ele pra carne, de imediato, não precisa fazer nem nada.
Ele não cheirou nem o potinho do brócolis, ele já Nada, ele já foi foi direto para comer a ali. carne. Porque isso também é respeitar o comportamento do animal, essa questão alimentar, né? Sim, sim, sim. E eu acho engraçado que às vezes as pessoas elas é isso assim, elas botam essas coisas diferentes no cachorro. Uhum. Então, também é a mesma coisa. Ah, eu só podia dar 4 petiscos porque mais engorda. Eu conheci uma cachorra que a tutora, ela quer cruzar cachorro. Ok. Então, mas eu não quero nenhum filhote. Bom, mas então por que você quer cruzar ela? Não, porque depois eu vou castrar e eu não quero que ela morra virgem. Tá, Ah, tá bom, então. tá. Não, eu já peguei cliente que dava Coca-Cola, batata frita, porque o cachorro gostava. Obviamente, o cachorro desenvolveu uma Não, mas diabetes mais pra frente, é, né? então, até aí eu gosto. Ninguém fica me dando Coca-Cola e batata frita a hora que eu quero. Pizza. Então, tá vendo? Aí você pega um caso assim, e aí é difícil você mudar o comportamento. Porque, primeiro, o cachorro ele tá ganhando Coca-Cola e batata frita. Você acha que ele vai querer parar? E o tutor, você vira para ele e fala assim: então, você não pode dar batata. Ah, mas só uma batatinha. Ah, mas ele gosta. Então, você tem que trabalhar os dois lados ao mesmo tempo. E é difícil. Uhum. Agora falando um pouquinho sobre a Deadog, né? O que é? É toda essa gama de serviços? É. hum, eu trabalho com serviços avulsos, então eu preciso que você passe aí meu cachorro hoje, ok? Eu trabalho com assinaturas únicas, que aí você tem só um serviço. Então, você tem dog walker, você tem dog sitter, você tem banho. E eu trabalho com assinaturas completas. Então, você tem direito a tudo e aí quantidades, né? Tanto disso, tanto daquilo. Porque quando você desenha, né? Você pensa na mandala do bem-estar, todas essas necessidades estão lá. Então, saúde. Eu preciso que o meu cachorro tenha saúde ali, vacinas, vermífugo, antipulga, saúde, patinhas. Eu não quero que o meu cachorro fique sozinho, dog sitter. Eu quero que o meu cachorro tenha mais, que ele passeie mais, passeie, dog walker. Ah, eu quero que o meu cachorro se socialize, adestramento. Então, e aí, eu dou banho na sua casa. Poxa, eu fui pra praia com minha cachorra, ela tá, né, imunda de areia, eu fui pro sítio. Bom, beleza, me dá, vou lá. E aí eu dou banho. Ah, olha, tem petisco natural. Putz, eu prefiro o petisco natural do que um petisco industrializado. Aqui. Então, tudo isso eu fui construindo e, e eu fiz essa mandala de coisas. Então, tudo que você pode pensar, eu te dou. Porque é o que eu falei, eu quero bem-estar para o cão e tranquilidade para o dono. A sua única preocupação vai ser jogar a bolinha e botar comida no potinho. De resto, você pode ficar tranquilo que tudo eu vou cuidar e vou fazer. Eu até tive que dar um tempo, porque também eu nunca fui empresária. A minha vida inteira eu fui CLT. Aí, ok, virei MEI, eu já tinha, né, um CNPJ como jornalista, virei para cuidados com cães e tal. Aí você tem que gerir uma empresa. Oi? O que que faz? Então, você tem que ter, né, aí a parte que, né, financeira. Gente, eu fiz um curso sobre precificação. No começo, eu fui tudo fazendo assim à medida que ia acontecendo. Eu botava lá um preço da minha cabeça. Eu acho que custa tanto.
tem que ter uma precificação correta. Ah, beleza, fui lá, procurei o material, não entendi. Aí tinha um curso no Sebrae, e o Sebrae tem me ajudado muito em tudo isso. Tinha um curso, precificação, fui lá. Aí teve uma hora que o professor colocou um slide que tinha uma equação. Não, porque esse aqui é o custo fixo, esse aqui é aí você divide pelo que dá o valor. Oi? E aí, assim, eu saí de lá quase sem entender, quer dizer, eu andei uns 20%, ok? E aí eu tive que chegar em casa e estudar mais. Porque o valor A mais o valor B dividido por C é o preço. Só que para você chegar no valor A, você tem que fazer uma outra conta. Aí no valor B, você tem que fazer outra conta. Então, assim, gente, isso me enlouqueceu. E aí essa Hoje, precificação, quando é para serviço, ela é mais complicada. ela é. Ela é porque quando você vende alguma coisa, eu dou para você, ó, Tó, esse copo custa R$ 10. Ok, você me paga e você vai embora com o copo. Agora, quando eu viro para você e falo, olha, eu vou fazer tal e tal coisa com o seu cachorro, eu estou falando no futuro, então você vai ter que esperar um tempo para você ver o que você, né, espera. E quando você faz essa precificação, ela é muito difícil. Porque tem muitas coisas que você leva em conta de gastos, mas tem outra que elas são presumidas, elas são, por exemplo, e eu aprendi isso. Para eu fazer a precificação, eu tenho que colocar o preço do tênis que eu uso, porque eu gasto tênis trabalhando. E daí, assim, quando você. Aí tá, ok, cheguei lá nos custos fixos, despesas e tá. Só que daí eu preciso quantificar o tempo gasto com o seu cachorro, o que eu estou fazendo com o seu cachorro, que cada serviço tem uma diferença, e o quanto isso vai me gerar como lucro. Então, eu tive muita pesquisa que eu fiz para entender o serviço, para entender o quanto custa aquele serviço e para entender o que eu faço que é diferente do serviço padrão que eu possa colocar o meu custo, o meu valor. E à medida que eu fui fazendo, eu fui entendendo e daí eu fui mudando. Porque no começo eu me dei muito mal. Porque a pessoa falava, passei meu cachorro, passeio. Quanto custa? R$ 300. Aí dava assim, né? Eu ficava lá 2 horas com o cachorro, o dia inteiro, né? Então, assim, eu fui aprendendo isso com o tempo. E hoje, uma coisa que eu levo muito em conta, quando eu entendi isso, é o valor que eu entrego como marca. A minha marca, ela não é para qualquer pessoa. No sentido de que todo mundo se engana, que fala, trabalhar com cachorro é fácil, todo mundo tem cachorro, então todo mundo é seu Hum. cliente. Não. Meu cliente, ele tem, e eu brinco que eu criei o IBGEDEA. Então, para todos os meus clientes avulsos, para pessoas aqui da minha região, eu mandei. Então, eu consegui traçar exatamente quem é a pessoa, o que ela gosta, o que ela busca, o porquê ela busca isso. Então, eu entregando as suas necessidades com atendimento VIP, com atendimento exclusivo, ele custa um preço. Se você vai no pet shop e dá seu cachorro para eles passearem com outros 5 cachorros, é bem mais barato. É, só que eu não faço isso. Primeiro que eu não barganho preço. Não, mas fulano faz R$ 200 a menos. Tá bom, então vai com fulano. Eu sei o que eu faço, que é diferente.
E é melhor. Ah, mas você é mais cara. Eu sou, mas eu atendo só o seu cachorro. Você nunca vai ver outro cachorro com você. Você vai ter um tempo exclusivo que eu vou estar com o seu cachorro. Ele tem, tudo é baseado, tem base científica. Então, sim, isso é mais caro. Mas, quando o cliente percebe isso, ele topa. Uhum. Porque tem vários tipos de cliente, né? E sempre vem o do valor mais barato. Sim. Ah, você cobra quanto? X. Ah, mas fulano cobra menos R$ 200. Não, então eu vou cobrar menos 250 e você fecha comigo. E aí você vai perdendo. Mas porque aí você acaba desvalorizando o seu próprio serviço. Exatamente, porque você nivela por baixo. E sempre foi a minha questão não fazer isso. Então, eu não quero que a minha cachorra passeie com 5 cachorros. Tudo bem. Então, eu não posso cobrar o valor que o pet shop cobra. Porque é diferente. Até porque também tem N diferenças. Um pet shop é uma empresa, tem funcionários, ela atende, sei lá, 50 cachorros diferentes. Eu não. Então, eu também não posso cobrar o preço do pet shop. E eu sei a qualidade do meu trabalho, que eu estudei, eu aprendi, nananã, do que simplesmente pegar cachorro e sair com ele andando na rua. Uhum. E quando você não valoriza a qualidade do seu serviço, que isso também é uma reflexão de uma autoimagem que você tem que fazer. É Quando porque você você. não valoriza o que você mesmo faz, você nivela por baixo. É, E aí você entra na briga do desconto. é porque você transforma o seu serviço não em algo exclusivo. Você faz com que a pessoa pense assim, beleza. Então qual a diferença de eu contratar ela ou contratar outro? Qual é o Exato, diferencial que ela exato. tem? O meu diferencial é eu estudei, eu apliquei método, eu desenvolvi método. Então, assim, eu já trabalhei com X clientes. Você pode Uhum. conversar com os meus clientes. Eu até, às vezes a pessoa fala, e se eu quiser conversar com alguém? Oh, tudo bem, ó, o telefone tá aqui. Porque eu me garanto. E porque eu sou diferente. Eu também não posso me qualificar, né, me igualar, por exemplo, com um pet shop. Eu não tenho uma loja, eu não sou uma empresa maior do que a minha, do que a da Dog, eu não tenho funcionários. Então, sim, o valor vai ser diferente. Agora, se você barganha valor e para você, porque tem essa explicação, ó, Déia, o que você vai fazer com o meu cachorro? Olha, eu vou fazer isso, cognição, bem-estar, nananã. Ah, não, mas eu só quero que ele passeie na rua. Então, tá bom, vai lá no pet shop. Ah, mas eu quero que alguém só venha aqui e faça companhia para ele. Não, eu não faço isso. Eu tenho um método desenvolvido. Ah, nossa, mas e eu escuto muito isso. Precisa de tudo isso? Precisa. Que é também aonde difere, que é onde está o seu cliente e onde estão os clientes dos outros. No meu caso, se a pessoa me pergunta, precisa disso? E às vezes a pessoa não entende mesmo, ok, eu tenho que explicar, a pessoa, né, é um assunto novo. Mas tem outras pessoas que elas perguntam com descrença, sabe? Mas precisa disso? Se essa pessoa pergunta isso, eu já sei que ou que ela vai ser cliente por pouco tempo, como tiveram alguns clientes, ou que ela nem vai fechar comigo. Uhum. Porque também aí vem o gasto da energia. Eu vou te convencer que você precisa ou você quer saber o porquê que você precisa? Se eu preciso te convencer, então não. Bom, pra gente encerrar, senão aqui a gente vai até amanhã.
Gente, eu falo mais que o homem da cobra. Às vezes você tem que me dar um corte, porque senão eu desato a andar e eu não paro nunca mais. Uma vez eu dei uma palestra que chegou uma hora assim que uma moça que trabalhava comigo, ela escreveu no papel e me mostrou assim, na plaquinha estava escrito acaba, Daqui a no pouco a Ian já papel. faz isso ali. Bom, a gente tem aqui, são perguntas e respostas rápidas, tá? Qual que Tá é o seu bom? animal favorito? Cachorro? Qual animal você seria? Uau! Uma onça. Quais que são os maiores desafios de trabalhar com essa questão do bem-estar, adestramento, principalmente nesses cães pós-pandemia? Ah, é a interpretação do tutor sobre o assunto. E qual é a percepção de bem-estar que o seu cachorro precisa? Um sonho. Bem Marília Gabriela. Uma cor, uma música, um sonho, uau! Pensando sobre The Dog, abrir um serviço ainda mais completo, com hotel, com creche. Meu marido brinca que eu quero abrir ações na bolsa. Sabe que um dia vai ser The Dog Inc. e eu vou abrir, né, IPO. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? A visão da águia. Tem algum filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Olha, é difícil eu ver filme de animal porque eu choro. Porque o animal sempre Não, eu morre, descobri ele esses dias. sofre. Eu descobri esses dias que tem um site que você entra, coloca o nome do filme e ele vai só se dizer se morre ou não. Gente, isso é genial. Isso é genial. O Marley e eu, ai, eu me debulhei em lágrimas. Por que o cachorro sempre tem que morrer, gente? Uhum. Sabe? Mas tem um desenho de quando eu era criança que era um ratinho. Você também deve lembrar. Hum. Que ele era um ratinho que ele era super aventureiro e fazia viagens. E também tem um filme que eu gosto muito, que é um filme antigo, que é O Segredo de Áquila, Aquele filme é que é bom. até uma história. Durante a noite, ela vira a, a princesa lá e ele vira o lobo. E aí, durante o dia, eles Exato. trocam. Esse filme é maravilhoso. Ela é princesa à noite, de dia ela é águia, Isso. e à noite ele é lobo, e de dia, Ele é e de um dia ele é cavaleiro, um guerreiro, um negócio assim. o feitiço O de Feitiço Áquila. de Áquila. Esse filme é maravilhoso. É maravilhoso. Já assisti algumas vezes. Ai, eu Ah, adoro, gente. tem algum animal que você tem medo? Cara, eu tenho medo. Eu, eu, eu tenho medo, assim, de aves, no Uhum. geral. Pomba. Eu morro de medo de pomba. Igual a minha filha. Porque, primeiro assim, né? Você vê aqueles vídeos que a pomba pega a coisa das pessoas, às vezes é até uma gaivota, mas assim, a pomba ela é super doente, ela tem um monte de doenças e me dá medo. E eu também tenho medo de rato, mas esse é tradicional, né? Qual que é a melhor parte de trabalhar nessa parte de bem-estar? Rabinhos abanando e lambidas no rosto. E qual que é o maior mito sobre essa questão do bem-estar?
que cachorro não precisa de certas coisas. Então, que dá uma bolinha, dá a ração e passeia com ele no final de semana no Parque do Ibirapuera. E qual que é a dica de ouro que você daria para melhorar o bem-estar desses cães atualmente? Estude sobre seu cão. Estude sobre linguagem canina. Porque quando você aprende o que ele quer dizer, você entende o que você precisa responder. E aí sim, você vai entender qual é o tipo de bem-estar que o seu cachorro precisa. Bom, queria agradecer, realmente. É uma área que eu gosto bastante, dessa parte de adestramento, de bem-estar. É uma preocupação que eu sempre tive, inclusive com os meus pacientes. Tanto que lá na clínica a gente está criando um espaço para visitação quando o animal estiver internado. Para que eu retire ali de dentro daquela internação. E aí é uma salinha onde você vai ter uma cadeira confortável, caminha, essas coisas. Para que você consiga fazer essa visita sem aquele estresse de estar dentro de uma internação. Nossa, isso é muito importante. A minha cachorra, ela ficou internada semana passada. Ela é velhinha, ela tem problema no coração, toma remédio. Enfim, ela teve que ser internada. E a gente foi visitar ela no dia seguinte. E aí, graças a Deus, depois ela saiu. Mas quando a gente foi visitar, a médica levou a gente para um consultório e soltou a cachorra. Só que aí tinha a mesa de alumínio, metal, enfim, que assusta porque faz barulho. Ela estava num hospital e tinha um outro casal que também estava com o cachorro, que esse era bem doente. Que eles estavam sentados no chão de uma areazinha verde que tinha, com o cachorro no colo. Uhum. E eu olhei isso e eu fiquei pensando nisso, poxa, tadinho do cachorro, né? Você tá aqui sentada no chão, segurando ele no colo. Não podia ter, né, um lugar mais agradável, você não precisa sentar no chão. Foi, Então, isso é importante até para o tutor, porque você entra num desespero total e completo. foi o que a gente pensou quando eu ampliei para a clínica. Uma das coisas que a gente pensou foi exatamente isso, de pensar de uma maneira em que eu pudesse humanizar essa internação, para que não fique aquela... Porque já é ruim se o animal está internado. Se você não tiver um ambiente onde você consiga ficar confortável com aquele animal, é mais complicado. Né? Mas aí é uma ideia da minha cabeça, que eu acho que Ah, não, é a mas melhor é opção. muito importante. E eu achei uma ideia muito legal. Quando a minha cachorra ficou internada na semana passada, a médica falou, olha, 15 minutos, é você e mais uma pessoa ao mesmo tempo e uma vez por dia. Eu entrei em desespero quando ela falou isso. O dia inteiro eu vou ver ela 15 minutos? Vai. Mas eu posso voltar depois? Não, não pode. A minha ideia é trabalhar com a visita agendada. Eu concordo com isso. Mas é exatamente isso que você falou, é a humanização. Eu acho que a gente sente muito, obviamente, por você ver o seu cachorrinho sofrendo. É muito mais. E é exatamente isso. Meu cachorro está fora de casa, ele está num lugar super é, estressante. Tem muita gente, tem muito animal e bota na veia, não sei o que lá. E, opa, e aí você vê ele passando por isso, você se desespera. Então também é um momento que eu gostei muito disso, que você se afasta desse ambiente. Você se afasta do ambiente hospital. E aí você fica numa salinha tranquila, né? Que parece que você não está no hospital. Essa foi uma ideia Isso é da minha mais esposa. importante para a gente do que para o animal. Essa foi uma ideia da minha esposa, na verdade. Ela que pensou nesse espaço. Tanto que ela disse que não é nem para eu pensar o que, é que eu vou colocar ali dentro, que é ela que vai resolver. Eu falei, então beleza.
Não me meto Super nisso. apoio. Se ela quiser uma mão, só chamar. Né? Redes sociais, para quem quiser mais informação. Meu Instagram é deadogsp. E lá tem todos os links. Lá é meu ponto central de comunicação. Bom, queria realmente agradecer mesmo. Né? Eu acho que como eu falei, é um tema que eu gosto bastante. E, e eu vejo que afeta também essas alterações todas quando eu vou atender o animal. Porque a resposta dele naquele momento vai variar muito. Se é um animal mais estressado, se é um animal que tem algum trauma, que tem alguma coisa, então fica mais complicado quando ele chega para mim, para botar a mão, para mexer, para fazer. E aí nós não estamos afim de tomar uma mordida, né? Na hora que vai atender, até porque eu dependo da minha mão para trabalhar. Então, Não, mas olha, eu também já tomei mordidas, viu? Eu até brinco, se você trabalha com cachorro e você não tem uma marca de mordida na sua mão, você está trabalhando errado. Eu tenho o curso de primeiros socorros, eu ando com o kit de primeiros socorros, e eu logo no começo, eu toda feliz com o meu kit, tomei uma mordida que eu precisei dos meus primeiros socorros. Eu tirei gás e eu peguei álcool, sabe? Eu quero agradecer a vocês, foi um prazer estar aqui, foi um prazer estar falando contigo, estar falando no podcast, estar falando sobre cachorros é um assunto que eu sou apaixonada e que bom que vocês também, vocês público me ouviram até agora, espero que vocês não tenham se enchido o saco e que vocês deem um pulinho lá no Instagram para ver o que eu posso oferecer para ti. bom, dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Tem esse estúdio de podcast, tem estúdio com chroma key, tem estúdio fixo, tem uma equipe de produção espetacular e dizer que é isso. E até semana que vem.